a gente viu que a gente tem que passar por essas 4 etapas para criar um jogo. E nessa aula de hoje, a gente vai entender melhor, a gente vai ver o passo a passo para criar o nosso sonho de aventuras do nosso jogo. Ou seja, essa aula vai ser a aula para a gente poder planejar o nosso jogo. Então, nós vamos aprender como planejar um jogo, o passo a passo para planejar um jogo bem feito, porque não adianta só pensar assim: ah, meu jogo vai ter 1000 fases e vai ter isso, vai ter aquilo, pensar já um monte de coisa. A gente tem que saber como planejar de uma forma eficiente para que a gente consiga depois executar o nosso jogo. Então, nessa aula, a gente vai aprender o passo a passo do planejamento. Agora, eu quero que, se alguém aqui sabe o porquê que é tão importante a gente planejar o jogo antes de começar a executar. Alguém sabe? Rafa, pode falar. Pra, tipo, se esquecer alguma coisa, se, tipo, não lembrar. É isso mesmo. Então, eu gosto muito de pensar como se fosse um quebra-cabeça. Aí eu tenho aqui algumas peças de um quebra-cabeça, certo? Aí imagina, eu tenho só essas peças. Aí eu quero montar esse quebra-cabeça. Aí eu tô só com essas peças aqui, começo a tentar, na tentativa e erro, juntar aqui uma peça na outra aqui, mas não sei direito o que eu tô fazendo. Por que eu não sei o que eu tô fazendo? Pode falar, Rafa. Porque você não planejou. Exatamente, eu não sei qual é a imagem que eu vou montar. Eu só tô com as peças aqui soltas, tentando encaixar uma na outra aqui, mas eu não sei o que eu preciso. Eu preciso de ter uma visão clara aqui do que eu vou montar. Então, aqui no meu quebra-cabeça, se eu olho para essa imagem aqui, ó, essa imagem é como se fosse o planejamento do quebra-cabeça. Então, eu olho para cá e agora eu sei o que eu vou montar. E aí, com base nisso daqui, eu consigo separar as pecinhas por cores, consigo separar os cantinhos, e aí eu já tenho a minha visão, eu visualizo aonde que eu quero chegar, que é nessa imagem aqui, e aí eu consigo ter uma clareza melhor, eu consigo montar meu quebra-cabeça com mais facilidade. Alguém aqui consegue montar um quebra-cabeça com facilidade sem olhar a imagem? Muito difícil, né? Então, quando a gente tem uma visão de onde a gente quer chegar, do que a gente quer, fica muito mais fácil da gente executar, certo? Então, é por isso que é tão importante a gente aprender a planejar o nosso jogo. Então, agora a gente vai começar a ver o passo a passo do planejamento, ou seja, o passo a passo dos sonhos de aventuras do nosso jogo. A primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de planejar o nosso jogo é sobre o tema do jogo. O tema é muito importante porque é ele que vai nortear o como a gente vai construir o nosso jogo. Todo mundo aqui provavelmente já leu ou já escutou um conto de fadas, alguma história, não é verdade? Quem que consegue me falar uma história de que leu e gostou? Alguém lembra aí de alguma história? Dos 3 porquinhos. Isso mesmo, os 3 porquinhos. Se você for pensar, os 3 porquinhos têm um assunto por trás, um tema envolvido. A gente tem uma floresta, a gente tem os porquinhos, o lobo mau. Não cabe ali na história dos 3 porquinhos, por exemplo, a gente falar de astronauta, a gente falar de Natal, a gente falar de outras coisas, porque ele tem um tema ali definido, um assunto. Então, se você for pensar, cada história que a gente lê é como se fosse um mundo ali fechado, onde que tudo que tem na história norteia, ali é norteado por esse mundo.
Então, por exemplo, se eu pensar que o meu tema é de piratas, por exemplo, então tudo que vai ter ali no meu jogo, no caso, ou na história, vai ser relacionado a ilhas, navios, tesouros escondidos, papagaios falantes, tudo nesse universo de piratas. Se eu pensar que o meu tema é, por exemplo, o espaço, aí eu já vou ter o quê? Vou pensar em pilotar naves espaciais, encontrar alienígenas, explorar planetas desconhecidos e, por exemplo, outro exemplo, se meu tema é uma fazenda, o que eu posso ter ali? Provavelmente eu posso ter que cuidar de animais, eu posso ter que plantar vegetais, posso vender produtos no mercado. Então, o tema vai nortear o que eu vou colocar no meu jogo. Então, é muito importante a gente pensar no tema, ele é como se fosse o mundo do jogo, o mundo, o cenário, é ali que as coisas vão acontecer. E tudo que eu definir do meu jogo tem que fazer sentido com o tema que eu escolher. Alguém consegue pensar aí num tema que gosta? Eu. Pode falar. Eu gosto de tema de aventura. Aventura, legal. Perigosamente. Eu já percebi que você gosta muito de viver perigosamente. Mas é isso aí, o bom do jogo é que a gente pode criar do jeito que a gente quiser. Mas alguém? Rafa, pode falar. Eu gosto de tema de ação. De ação, legal. Alguém mais quer falar? Algum tema? Bom, e quando a gente for definir o nosso tema, é importante, sim, vocês falaram muito assim, aventura, ação, isso aí é muito assim, a categoria do jogo, assim, onde que ele se encaixa. Mas é bom, na hora do tema, a gente ser um pouco mais específico. Por exemplo, vai ser uma ação onde? É uma ação de carros, de corrida de carros, é uma ação de jogo de tiro, é uma ação de. Que tipo de ação? Vai estar onde que vai ser o cenário desse jogo? É bom a gente detalhar um pouco mais. A aventura também, a aventura vai ser onde? Que pode ter aventura em vários ambientes, vários tipos de aventura. Então, para ficar mais fácil depois, para a gente saber contextualizar exatamente o que a gente vai fazer no nosso jogo, é bom a gente detalhar um pouquinho mais esse tema. Tá certo isso, a ação, a aventura tá certo. Mas quanto mais a gente poder detalhar, fica mais fácil depois. Eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente vai estar construindo juntos nessas aulas um jogo de exemplo. Então, a gente vai construir aqui ao longo dessas aulas, aqui na aula, um jogo que eu trouxe aqui para vocês, e de para casa, vocês vão fazer a mesma coisa com os seus próprios jogos. E aí vocês vão me mandar e eu vou estar podendo auxiliar vocês nesse jogo que vocês mesmos vão se respaldando sempre no jogo que a gente construir aqui, porque aí vocês vão ter um exemplo mais concreto, mais fácil de vocês conseguirem depois fazer os seus. E eu vou estar sempre ajudando vocês nesse processo todo. Combinado? Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o tema do jogo que a gente vai estar construindo juntos aqui nessas aulas. O nosso jogo vai ser o tema dele vai ser uma aventura em uma floresta encantada. Então, a Maria Clara vai gostar, né? Que ela gosta de aventura. E a partir do momento que eu delimitei o meu tema, que é uma aventura numa floresta encantada, aí eu consigo saber o que pode ter e o que não pode ter no meu jogo. Por exemplo, eu posso ter planetas aqui no meu jogo? Vai ficar meio esquisito, né? Eu posso ter um submarino? Vai, assim,
Tudo bem que a gente pode imaginar, criar o que a gente quiser, mas o objetivo do tema é justamente deixar mais claro para a gente, assim, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai trabalhar, porque se a gente deixa muito aberto, muito solto, fica mais difícil da gente estar criando. Se eu falar assim com você, por exemplo, pensa num jogo aí qualquer, pensa num personagem de um jogo, fica mais difícil de você pensar. Agora, se eu falar assim, pensa num personagem de um jogo de aventura numa floresta. Aí, quando a gente delimita mais, fica mais fácil da gente imaginar. Então, por isso que a gente vai sempre delimitando, para não ficar muito aberto, porque sempre quando ficar aberto demais, a gente tem mais dificuldade para poder tá escolhendo as coisas. Então, o nosso tema vai ser de aventura em uma floresta encantada. Aposto que a Maria Clara gostou também, né? Isso aí. Então, nos exemplos aqui, a gente vai estar trabalhando esse tema aqui da Aventura em uma Floresta Encantada. A gente vai criar uma versão simples de um jogo que tem esse tema e depois a gente vai passar para os próximos ciclos evolutivos fazendo melhorias no jogo. Mas nós vamos começar primeiro com o primeiro ciclo, com a versão mais simples do jogo. Tá, então a gente fez o tema do nosso jogo, certo? Primeira coisa é o tema. Já definimos. Qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso sonho de aventuras? O próximo é definir o objetivo do jogo. E por que era importante a gente saber o tema? Porque se eu defino que meu tema é de uma aventura na floresta, eu não posso definir, por exemplo, que meu objetivo são conquistar planetas, porque não vai ter a ver. Então, a gente define o tema justamente para os próximos passos ficar mais fácil da gente definir. E o que é o objetivo? Alguém já brincou de esconde-esconde aqui? Eu já brinquei. Eu também. Todo mundo já brincou, né? E você sabe me dizer qual que é o objetivo do esconde-esconde? Se esconder. Então, depende, né? Se você for o pegador... Se esconder e encontrar. Isso mesmo. Quer falar, Rafa? Alguma coisa? Esconder se você não é o que conta e se você é o que conta, encontrar todo mundo. Isso mesmo. Então, o esconde-esconde tem objetivos bem claros, dependendo do seu papel no jogo, né? Se você for quem está escondendo, seu objetivo é se esconder para não deixar ninguém te pegar, te achar. E se você for o pegador, né? Como diz o Rafa, quem está contando, seu objetivo é encontrar todas as pessoas que estão escondidas. E o que acontece se o pegador encontrar todas as pessoas? Ele ganha o jogo. Ele ganha o jogo. E o que acontece se uma pessoa que está escondendo não foi encontrada? Ela ganha o jogo. Exatamente. Então, o objetivo é exatamente isso. É o que o jogador precisa fazer para ganhar o jogo. Então, a gente tem que definir isso. O que eu preciso fazer para ganhar o jogo? Então, nesse momento aqui do objetivo, a gente vai definir. Mas é igual eu falei, tem que ser de acordo com o tema. Se o nosso tema é na Floresta Encantada, eu não vou definir um objetivo que seja conquistar planetas, que seja, vamos supor, explorar o oceano. Eu não posso colocar isso, eu tenho que colocar de acordo com o nosso tema, certo? Alguma dúvida em relação ao objetivo? Então, gente, qual que vai ser o objetivo do nosso jogo? Aqui, a gente pode criar, imaginar o que a gente quiser, mas lembrando que tem que estar dentro do tema que a gente selecionou. Então, no caso do nosso jogo aqui, qual que vai ser o objetivo? Vai ser coletar o máximo de maçãs mágicas possíveis com o cesto. Então, vai ter um cesto, vai ter um personagem com um cesto e vai ter que coletar as maçãs mágicas. Enquanto ele foge de algumas bombas também que vão estar atrapalhando ele. Então, o objetivo do nosso jogo
vai ser esse: coletar o máximo de maçãs mágicas possíveis que vai estar caindo do céu enquanto o personagem tenta coletar com o cestinho, certo? Então é muito importante a gente definir o objetivo do jogo. A gente tem que definir exatamente o que o jogador precisa fazer para ele poder ganhar o jogo. Agora a gente já definiu o tema, já definiu o objetivo. Agora, o próximo passo do nosso sonho de aventuras é definir a história do jogo. Vocês já me falaram que todo mundo aqui já ouviu uma história ou já leu um livro, certo? Então, todo mundo aqui está acostumado já com ouvir histórias, né? Ouvir ou contar histórias. E o que acontece? Quando a gente conta histórias, tudo fica mais divertido, tudo fica melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma boneca e um tigre, vocês estão vendo? Agora, vamos imaginar alguma história, algum motivo por que essa boneca e esse tigre está aqui. Quem que é esse tigre? O que ele está fazendo aqui? Vamos pensar em alguma coisa. Pode imaginar o que vocês quiserem. Pode falar. O que será que esse tigre está fazendo aqui? Pode falar. Dançando? Ele está dançando? Ele é um dançarino? É um dançarino da dança tigre. Ah, ele é um dançarino da dança tigre. Alguma sugestão mais para o tigre? E a boneca? Alguém tem alguma sugestão para a boneca? O que ela é? Ela pode ser uma bailarina. Ah, ela é uma bailarina. Então, os dois são dançarinos. E eles estão aqui juntos por causa de quê? O que eles estão fazendo juntos aqui? Para fazer para mostrar que eles estão fazendo tipo num palco para apresentar sua dança. Isso aí, Rafa, pode falar também. A mesma coisa que o André falou. Ah, então tá. Então agora os dois são dançarinos. Aí eles já ensaiaram muito a dança deles e agora está na hora da apresentação. Então eles subiram no palco e aí eles vão dançar e se apresentar. Agora me fala uma coisa, o que ficou mais legal? Quando eu apresentei agora os dançarinos ou quando eu só falei assim, esse aqui é o tigre, esse aqui é a boneca? O que ficou mais legal? Pode falar, Rafa. Os dançarinos. Os dançarinos, com certeza. Voltaram, meninas? Voltamos. A gente criou uma história aqui para bonequinha e para o tigre. Vocês estão me vendo agora? Sim. O tigre e a bonequinha são dançarinos. Eles ensaiaram muito para fazer uma apresentação e agora eles estão no palco se apresentando a dança deles. E aí eu perguntei se é mais divertido, o que é mais legal? Eu simplesmente apresentar a boneca e o tigre ou eu apresentar a história deles, que eles são dançarinos, que eles ensaiaram muito e agora está na hora da apresentação deles. E aí o Rafa respondeu que os dançarinos é bem mais legal. Então, por isso que a gente tem que também criar histórias para o nosso jogo. Porque o jogo vai ficar muito mais divertido quando a gente cria uma história por trás daquilo. Então, na história, a gente vai identificar, a gente vai contar o porquê que aquele mundo existe, por que os personagens estão ali, por que aquele personagem tem que alcançar aquele objetivo, o que está por trás daquilo. Então, vai deixar mais divertido ainda o nosso jogo. Eu vou compartilhar aqui para vocês, de exemplo, como que ficou a história do nosso jogo. De exemplo aqui da nossa aventura na Floresta Encantada. Alguém quer ler aqui a primeira parte da nossa história? Eu. Espera aí, deixa o Rafa ler, aí a outra parte você lê. Que tem duas partes a história. Pode ler, Rafa. Não, pode ler aqui tudo, aí vai ter outro slide com a outra parte. No reino mágico das maçãs, nosso herói
Pip, o pequeno esquilo, tem uma missão muito importante: coletar as maçãs mágicas que caem do céu para alimentar a grande árvore encantada. Essas maçãs são o alimento preferido da grande árvore, mas elas são raras e caem apenas uma vez por ano. Isso mesmo, aí tem uma continuação aqui que o André vai ler. André, pode ler. Seu fone tá desligado, liga aí, Uma. Infelizmente, o terrível feiticeiro Malus descobriu sobre o evento e lançou bombas para impedir. Pip deve coletar o máximo de maçãs possível enquanto descia das bombas. Isso mesmo. Então, vou até voltar aqui. Vocês viram agora como que o jogo começou a ter mais emoção? Agora eu tenho uma história por trás daquele objetivo, daquele mundo. Agora a gente tem uma grande árvore encantada que precisa das maçãs mágicas. Só que essa maçã ela só cai do céu uma vez por ano. E alguém precisa de coletar essas maçãs para a grande árvore. E o nosso personagem principal, que é o nosso esquilinho Pip, ele que é o nosso herói, e é ele que vai coletar essas maçãs para a grande árvore. Mas a gente tem o feiticeiro Malus que quer impedir que isso aconteça. Então, o feiticeiro vai mandar bombas do céu para tentar atrapalhar a Pip de coletar essas maçãs mágicas. Não ficou bem mais legal agora o jogo? Já não começou a ficar legal? Então, por isso que é muito importante a gente definir a história do nosso jogo. A gente já definiu o tema, o objetivo e agora a gente fez a história do nosso jogo. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo... Pode falar, Rafa. Personagens. É isso mesmo. Agora, a gente já sabe mais ou menos quais personagens a gente vai ter, porque quando a gente criou a nossa história, a gente já colocou os personagens ali na história. Então, no nosso exemplo, a gente teve o Pip, o esquilo, a gente teve o Malus, o feiticeiro, mas agora é a hora da gente detalhar melhor esses personagens. Então, é hora de pensar nas características do personagem, como que vai ser a aparência deles. O Pip é um esquilo, mas ele tem cabelo, não tem cabelo, ele é pequenininho, ele é grandão, como que ele vai ser? Ele é esperto, ele é inteligente, ele é rápido, ele é devagar? Quais são as características do personagem? Então agora é hora de pensar nisso e também fazer um esboçozinho do nosso personagem, como que a gente imagina que vai ser. É a hora de pegar também o papel e o lápis e desenhar o nosso personagem. E o nosso personagem pode ser o que a gente quiser. A nossa imaginação é que manda. Então, eu posso fazer um robô, posso fazer um dragão, posso fazer o que eu quiser. Mas é muito importante a gente detalhar as características e fazer um esboçozinho aqui dos nossos personagens. Nesse momento, como a gente está no primeiro ciclo evolutivo da criação do jogo, a gente vai pensar apenas no nosso herói, no personagem principal. Então, a gente não vai pensar ainda nos inimigos, em outros personagens. A gente vai fazer apenas um. Depois, a gente pode estar adicionando mais personagens, mas agora é um só. Então, como que fica o Pip do nosso exemplo? Então, quais que são as características aqui do Pip? Alguém quer ler as características dele? Pode ler, Rafa. Pip é nosso protagonista. Ele é um esquilo jovem, rápido e corajoso, com um amor infinito pela grande árvore. Ele é sempre otimista, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É isso mesmo. Então, tá vendo que a gente colocou aqui as características, eu dei um nome para ele. Ele chama Pip.
eu expliquei como ele é um esquilo, ele é jovem, ele é rápido, ele é corajoso, ele ama a grande árvore, ele tá sempre alegre, otimista, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então a gente tem que fazer, escrever, né, quais são as características do nosso personagem. E depois que a gente escrever as características, a gente vai desenhar esse nosso personagem. Não precisa ficar perfeito, não precisa de ser aquele desenho, não. É do seu jeitinho, do jeito que você quiser. Você pode fazer da sua cabeça, ou você pode pegar imagens já prontas e tentar copiar, imitar algo parecido com isso. Por exemplo, essa imagem daqui que está aparecendo na tela, desse esquilo daqui, é uma imagem feita pelo computador, né? Que foi achada, não foi um humano que desenhou ela. Mas eu posso pegar essa imagem que, eu gostei desse esquilinho aqui, e a partir dela, desenhar, fazer um esboço. Agora eu acho que vai ser uma parte que a Maria Clara vai gostar bastante. Não, Maria Clara, né? Você gosta de desenhar? Tá aí, Maria Clara? Tô aqui. Então tá. Gostei, eu gosto. Eu vou mostrar para vocês agora esse esquilinho aqui sendo desenhado na mão a partir dessa imagem aqui, como que ficaria o desenho dele feito no papel e no lápis. Vou colocar play aqui para vocês verem aquele esquilinho sendo desenhado, tá? Vou colocar o vídeo porque fica mais rápido, porque se for desenhar na hora, vai demorar um tempo, né? E aí, gente, o que vocês acharam do esquilinho? Gostei. Legal. Gostei. Eu achei fofinho. Ficou fofinho. Então, a gente viu como que a gente consegue, a partir de um desenho que não é nosso, fazer um esboço ali, não ficou 100% igual. Tem gente que tem mais facilidade de desenhar, então pode fazer do seu jeito, da sua imagem, mas se você quiser, você pode também pegar de uma imagem já mais ou menos pronta e fazer o seu esboço parecido com aquilo, que às vezes olhando fica mais fácil, aí é a critério de vocês. Ou se vocês quiserem fazer um totalmente da cabeça de vocês, também fiquem à vontade. Aqui é a hora, assim, de colocar a imaginação para funcionar, e aí vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Aqui foi só um exemplo mesmo de como vocês podem olhar uma imagem já pronta e fazer um esboço ali em cima daquele desenho. Depois que a gente definiu os personagens, o próximo passo é definir o progresso do jogo. O que é o progresso? O progresso é como o jogador sabe que ele está avançando no jogo. Só um minutinho, pode falar, Ana Laura ou Maria Clara quer falar? O negócio do esboço é que daí cola na prova. Você copia, mas não faz igual. É isso mesmo, é isso mesmo. É só para ter um... Eu nunca colei. Eu acredito. Mas é isso mesmo. Então, é uma opção para vocês, né? Vocês estarem olhando um desenho ou fazendo da cabeça de vocês mesmos. Aí vocês é que sabem, né? Então, voltando aqui para o progresso é como o jogador sabe que está avançando no jogo. Por exemplo, se a gente tem um jogo de várias fases, vários níveis, quando eu passo de fase, eu sei que eu avancei no jogo, certo? Então, o jogador precisa saber que ele está avançando. Se tiver tudo igual, do jeito que começou o jogo, e o jogo ficar todo igual até o fim, o jogador vai ficar sem saber, será que eu estou avançando, eu estou indo para frente, estou indo para trás, está funcionando, não está, como é que está?
Então ele precisa de ter essa sensação de entender que ele está avançando no jogo. Se eu tenho um jogo de várias fases, a própria mudança de fases já vai dar essa ideia de progresso. Agora, no caso de um jogo de uma fase só, que é o que a gente vai fazer aqui agora, porque esse jogo que a gente vai fazer a gente vai começar com o mais simples de uma fase, e depois que a gente vai incrementando ele, a gente sabe que vai progredir, às vezes aumentando a dificuldade dele com o passar do tempo. Então a gente tem que criar formas do jogador ver que está avançando no jogo, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que ficaria o progresso do nosso jogo de exemplo. No caso aqui do nosso jogo de exemplo, o que vai acontecer? No início, vai cair maçãs mágicas e as bombas bem devagar, para o jogador ir se acostumando e aprendendo como que joga. Depois, com o passar do tempo, à medida que vai passando o tempo, e à medida que ele vai coletando mais maçãs, aí vai ficando mais rápido, mais maçãs vão caindo, mais bombas vai caindo, e aí vai ficando mais difícil o jogo, e aí o jogador vai percebendo que ele está avançando no jogo, porque vai tudo ficando mais rápido. Alguém consegue me dar um exemplo de um jogo que você sabe que está avançando no jogo porque acontece alguma coisa no jogo? Seja porque ficou mais difícil, pode falar, Rafa. Sabe o jogo Mario 3D World? Sei. Tem fase nova, então eu sei que avança. É isso mesmo. A fase muda. É isso mesmo. Então, a mudança de fase é uma forma da gente saber que a gente está progredindo, que a gente está avançando no jogo. E se a gente tem uma fase só, igual a gente fez aqui nesse exemplo, a gente vai deixando o jogo mais difícil com o passar do tempo. Certo? Então, agora a gente definiu o progresso. O próximo é os conflitos e os obstáculos do jogo. Vamos imaginar a história do Chapeuzinho Vermelho. Qual que é o objetivo do Chapeuzinho Vermelho? O que o Chapeuzinho Vermelho tinha que fazer? Pode falar, Rafa. Levar os doces para a vovó. Isso, agora ela conseguiu ir facilmente fazer isso ou teve alguma coisa no meio do caminho que atrapalhou? Teve o lobo. Teve o lobo. Então o lobo é esse obstáculo no caminho da Chapeuzinho Vermelho. Então os conflitos e os obstáculos são tudo aquilo que impede o jogador de alcançar o objetivo dele. E isso deixa o jogo mais divertido, mais legal. Imagina se a Chapeuzinho Vermelho simplesmente fosse para casa da vovó entregasse o doce sem problema nenhum. Ia ficar meio sem graça. Aí, com o conflito ali, com o obstáculo ali no meio, fica mais interessante ali a história. No jogo é a mesma coisa. Se no nosso jogo aqui do Pipe as maçãs caírem e o Pipe só coletar tudo sem dificuldade nenhuma, sem obstáculo nenhum, também não tem graça. Então a gente precisa de adicionar obstáculos no nosso jogo. A gente precisa de adicionar coisas que vão impedir o jogador de alcançar o objetivo dele, ou pelo menos atrapalhar, né? Então pode ser inimigos, pode ser desafios, pode ser várias coisas que a gente imaginar. No caso aqui do nosso exemplo, do jogo do Pipe, as bombas é que vão ser os obstáculos do jogo. Então, enquanto ao mesmo tempo que as maçãs mágicas estão caindo e ele vai tentar coletar, também vai cair bombas que o feiticeiro Malus vai mandar. Então vai cair bombas do céu e essas bombas vão estar tentando impedir o Pipe de coletar as maçãs, porque se a bomba atingir o Pipe, ele vai perder uma vida. Então, vão ser as bombas que vão ser os obstáculos aqui do nosso jogo. Alguém consegue dar algum exemplo de um obstáculo de algum jogo que vocês jogam? Do Mario, tem os Gombas, que são aqueles cogumelos malvados. Tem os Koopas, que são aquelas tartarugas. É isso mesmo. Então, tudo isso deixa o jogo mais divertido. Porque se o Mario chegasse lá no final sem obstáculo nenhum, não ia ser tão divertido, não é verdade? Então, a gente precisa também de criar obstáculos para o nosso jogo. O próximo item, que é um dos mais importantes,
tudo é importante, na verdade, mas a gente tem que ter assim, uma atenção especial, que é as regras e as condições do jogo. Se a gente for pensar, por exemplo, esse aqui é um jogo, tá vendo? Quando a gente tem um jogo, qual que é a primeira coisa que a gente faz antes de jogar? Isso mesmo. Duas regras. Isso mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem aqui as regras do jogo, pode estar na capa, pode estar num papelzinho separado, mas sempre tem as regras do jogo. As regras é que vão dizer o que o jogador pode fazer, o que ele não pode fazer, o que acontece se ele fizer alguma coisa, o que vai acontecer se ele fizer isso. Então, é importante, muito importante, a gente estar definindo todas as regras do nosso jogo. Então, a gente, basicamente, é definir o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e o que acontece quando o jogador faz alguma ação que ele faça. Se ele encostar na bomba, o que vai acontecer? Se ele encostar na maçã, o que vai acontecer? Então, a gente precisa estar definindo isso, para a gente ver aqui como que ficou as regras do nosso jogo do Pipe. Então, a gente tem que definir bem essas regras. O jogador, ele vai ganhar pontos cada vez que o Pipe coletar as maçãs mágicas no seu cesto. Se o Pipe pegar uma bomba, ou seja, se uma bomba encostar nele, ele vai perder uma vida. E o jogo vai ter um total de 3 vidas. Então, se o Pipe perder as 3 vidas, o jogo acaba, dá game over. Isso vai significar que o Malus, o feiticeiro, conseguiu impedir a coleta de maçãs. E também, à medida que o tempo vai passando e o Pipe vai coletando mais maçãs, o jogo vai ficando mais difícil, vai ficando mais rápido. E também outra regra importante é a movimentação do jogo. No nosso caso aqui, o Pipe vai conseguir movimentar apenas para a direita e para a esquerda. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, tentando coletar as maçãs. Então, essa hora aqui é a hora de definir certinho o que o jogador pode fazer, o que ele não pode, o que acontece com cada coisa que acontecer no jogo, o que vai acontecer. Então, a gente precisa definir isso certinho. Tá ok? Alguém lembra de alguma regra de algum jogo? Pode falar, pode falar. No Ori, é um mundo aberto. Você tem que explorar uns lugares. Aí, mas você tem que seguir uma ordem. Se você for para um lugar que não tá na hora ainda de você ir, você tá quebrando uma regra. Isso mesmo. Você tem que ir na ordem. Exatamente. Mas é isso mesmo. Todo jogo tem uma regra que você tem que seguir. E você precisa de definir essas regras certinho, porque lá na etapa de manobras mágicas, onde você vai programar o jogo, você precisa de saber claramente quais são essas regras para você instruir o computador a cumprir essas regras, para poder o seu jogo funcionar direitinho. A gente vai para a última etapa, o último passo dos Sonhos de Aventura, que é criar o protótipo do jogo. O protótipo é uma versão bem simples e concreta do nosso jogo. Para que ele serve? Ele serve para a gente poder testar o jogo para ver se realmente funcionou antes da gente ir para o computador programar ele. Porque pode ser que a gente pensou numa coisa que parecia ser muito legal, parecia que ia funcionar, mas na verdade, na prática, não funciona tão bem, não é tão divertido, ou a regra precisa de ser ajustada, essa regra não funcionou bem. Então, o protótipo é uma forma bem simples e rápida da gente testar as regras do nosso jogo e ver se está tudo certo para a gente partir para a programação mesmo. E como que a gente constrói o protótipo? A gente constrói o protótipo com materiais que a gente tem em casa mesmo. A gente pode usar Lego, massinha, papel, lápis, é o que a gente tiver em casa, a gente vai construir o nosso protótipo. Eu vou descompartilhar aqui um minutinho para mostrar para vocês como que vai ficar, como que é o protótipo aqui do nosso jogo do Pipe. Então, olha só, eu tenho uma bandeja aqui que vai simbolizar o chão aqui do meu jogo. Eu tenho esse copinho plástico que vai ser o cesto para poder coletar as maçãs.
Eu tenho pecinhas de Lego vermelhas, que vão ser as maçãs mágicas. E tenho essas pecinhas aqui de material dourado para ser as bombas. Então, com materiais simples aqui que a gente tem em casa, a gente consegue testar o nosso jogo. Então, a gente pode, por exemplo, aqui ir mostrando e jogando aqui as peças, a bomba. Então, a gente pode pedir para uma pessoa ficar aqui jogando aqui as peças que vai cair no ar e você aqui embaixo com o copinho tentando pegar só as maçãs e fugir das bombas. Dessa forma, com materiais simples que todo mundo tem em casa, a gente consegue testar o nosso jogo e ver se está tudo funcionando do jeito que a gente queria, certo? E aí, se a gente viu que não está funcionando alguma coisa direito, a gente volta lá para as regras do nosso jogo para poder ajustar alguma coisa e depois testa de novo aqui no protótipo. Aí, se tudo funcionar bem, aí sim a gente passa para a próxima etapa, que é a fábrica de pixels. Então, com isso, a gente termina o Sonhos de Aventura. O Sonhos de Aventura, ele consiste, então, que a gente viu. Alguém lembra qual que é a primeira coisa do Sonhos de Aventuras? Pode falar, Rafa. Planejar. O Sonhos de Aventura é o planejamento do jogo. Mas qual que é o primeiro passo do Sonhos de Aventuras? A gente vai definir Progresso. o tema. Então, a primeira coisa é o tema. Qual que é a segunda coisa que a gente tem que fazer? Objetivo. Objetivo. Terceira coisa? História. História. Quarta coisa? Progresso. Progresso? Isso. Quinta coisa? Conflitos. Conflitos e obstáculos. Sexta coisa? Regras. As regras e as condições do jogo. E a última coisa? Isso eu não sei. O protótipo, que a gente viu aqui agora, para a gente testar aqui com os materiais que a gente tem em casa mesmo, para a gente testar se as regras do nosso jogo funcionaram direitinho, para a gente passar para a próxima etapa. Então, com isso, vocês já têm tudo que vocês precisam para fazer um bom sonho de aventuras do seu próprio jogo.